Você já ficou com aquela sensação estranha depois de ver o Instagram de um amigo que viajou para a Europa, trocou de carro ou inaugurou uma casa nova? Aquela pontada no peito que mistura a admiração com uma angústia que você não sabe muito bem explicar? Aquela voz na sua cabeça que diz, por que ele consegue e eu não? Se isso já aconteceu com você, você não está sozinho. E mais importante do que isso, você precisa saber que essa sensação está te custando muito mais do que você imagina. Não só emocionalmente, financeiramente. Hoje eu vou te mostrar como a comparação com o padrão de vida dos outros é uma das armadilhas financeiras mais silenciosas e mais destrutivas que existem. Por que o cérebro humano foi programado para comparar? Como as redes sociais turbinaram esse mecanismo ao ponto de destruir a vida financeira de milhões de brasileiros? E o mais importante, o que você pode fazer para sair desse ciclo de vez e começar a construir uma vida financeira baseada na sua realidade, não na vida dos outros? Fica até o final, porque eu vou te mostrar uma virada de chave que vai mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro e o sucesso dos outros a partir de hoje. Vamos começar entendendo por que o ser humano compara? Isso não é fraqueza, não é frescura, é biologia. O cérebro humano foi programado ao longo de milhões de anos de evolução para observar o grupo social e se posicionar dentro dele. Nossos ancestrais precisavam saber quem tinha mais comida, quem era mais forte, quem ocupava a posição de liderança. Essa comparação era questão de sobrevivência. Quem estava bem posicionado no grupo tinha mais acesso a recursos, proteção e parceiros. Quem estava mal posicionado corria risco. Então, comparar é instintivo, é automático. Você não decide fazer isso, seu cérebro simplesmente faz. O problema é que esse mecanismo foi desenvolvido para grupos de 50 a 150 pessoas, que era o tamanho das comunidades humanas primitivas. Hoje, graças às redes sociais, você não compara sua vida com 50 pessoas, você compara com milhões, e não com qualquer versão dessas pessoas, com a versão editada, filtrada e cuidadosamente selecionada que elas escolhem mostrar. E é aqui que a coisa fica perigosa. No Brasil, onde o consumo é visto como status, as redes ampliam uma armadilha cultural. O influenciador exibe a rotina perfeita, mas não os boletos vencidos. O amigo viaja, mas não compartilha os sacrifícios financeiros que aquela viagem incluía no pacote. Você está comparando a sua vida real, com todas as dificuldades, incertezas e bastidores, com o cartão postal que os outros escolhem postar. É uma comparação impossível de vencer. E o problema é que quando você perde essa comparação, o seu cérebro ativa um mecanismo de compensação, e esse mecanismo tem um custo financeiro enorme. Segundo uma pesquisa do SPC Brasil, 1 em cada 3 brasileiros já se endividou tentando acompanhar o padrão de vida de outras pessoas, comprando roupas, gadgets e participando de rolês. 1 em cada 3. Isso significa que você provavelmente conhece alguém que está pagando dívidas hoje por causa de comparação social. Talvez você mesmo seja essa pessoa. E os números do endividamento no Brasil em 2025 confirmam isso. A proporção de famílias brasileiras com contas a vencer chegou a 78,2%, com o cartão de crédito sendo mencionado por 83,6% dos endividados como principal modalidade de dívida. Quase 8 em cada 10 famílias brasileiras endividadas, e o cartão de crédito, que é exatamente o instrumento usado para sustentar aparências no curto prazo, é a principal causa. Mas como essa comparação se transforma em endividamento na prática? Existe um mecanismo psicológico chamado esteira hedônica, que explica isso muito bem. A esteira hedônica é simples de entender. Toda vez que você adquire algo novo, seja um produto, uma experiência ou um status, seu cérebro sente prazer. Mas esse prazer dura pouco. Rapidamente você se adapta ao novo nível e ele vira o normal. E aí você precisa de mais para sentir o mesmo prazer de antes. É como andar numa esteira. Você corre, 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 mas não sai do lugar. Porque o prazer que você busca sempre está um passo à frente. Comprou o celular novo? Em 6 meses ele já parece velho, porque alguém do seu círculo tem um mais recente. Trocou o carro? Em 1 ano você já quer um maior, porque o vizinho comprou um SUV. Fez uma viagem?
Em 3 meses você já está olhando fotos de viagens ainda mais bonitas nas redes sociais e sentindo que a sua foi inferior. Ao direcionar toda a energia financeira para o consumo de curto prazo, os planos de independência tornam-se distantes. O capital que renderia paz e tranquilidade no futuro é perdido hoje, desenhando um caminho de enorme dependência econômica e frustração na maturidade. E aqui está o ponto que ninguém te conta. A pessoa que você está tentando imitar muitas vezes também está na esteira. Ela também está se comparando com alguém acima dela. E muitas vezes ela está tão endividada ou mais do que você. O carro financiado, a viagem no cartão, a roupa de marca parcelada em 10 vezes. A fachada de prosperidade esconde uma realidade financeira que você nunca vê nas fotos. 60% dos jovens compram por impulso após ver posts, e 40% se endividam tentando manter o estilo de vida exibido nas redes sociais. 4 em cada 10 jovens brasileiros se endividando para sustentar uma imagem nas redes. Uma imagem que ninguém pediu, uma imagem que não vai te tornar mais feliz, uma imagem que vai te custar anos de trabalho para pagar. E não é só com jovens. Para 77% das pessoas endividadas, o endividamento afeta a sua saúde emocional e sua qualidade de vida. 77%. Isso significa que a dívida que começou como uma tentativa de se sentir bem comparando com os outros, acaba gerando exatamente o oposto: ansiedade, vergonha, insônia, perda de apetite, relacionamentos prejudicados. A situação financeira é hoje a principal preocupação dos brasileiros em termos de saúde mental. Você entra nas redes para se sentir bem, se compara, gasta para tentar alcançar o padrão que viu, cria dívida, a dívida gera ansiedade, a ansiedade te faz voltar para as redes em busca de alívio e o ciclo recomeça. É uma armadilha perfeita. E as redes sociais sabem disso e foram projetadas para amplificar exatamente esse mecanismo. Só nas redes, os brasileiros passam uma média de 29 horas e 7 minutos semanalmente, bem acima das 18 horas e 36 minutos da média global. Quase 30 horas por semana expostos a uma seleção curada dos melhores momentos das outras pessoas. 30 horas comparando sua vida real com o cartão postal alheio. Pensa no que isso significa financeiramente. Cada hora nessas plataformas é uma hora sendo bombardeado por estímulos que ativam o mecanismo de comparação e o desejo de consumo. Cada post de viagem acende o desejo de viajar. Cada foto de carro novo acende o desejo de trocar o seu. Cada story de restaurante caro acende a vontade de também postar uma foto num lugar assim. E tem um detalhe que piora tudo isso. As redes sociais não mostram uma amostra aleatória da vida das pessoas. Elas mostram uma seleção enviesada para o positivo, o aspiracional e o incomum. Ninguém posta a foto do extrato bancário no negativo. Ninguém posta vídeo pagando as contas atrasadas. Ninguém compartilha a story da discussão com o cônjuge por causa das dívidas. O que você vê é uma versão distorcida da realidade. E o seu cérebro, que foi programado para se comparar com o grupo social, trata essa versão distorcida como se fosse a realidade verdadeira. E aí a comparação se torna ainda mais desequilibrada e ainda mais destrutiva. Mas tem uma coisa que é ainda mais insidiosa nessa história toda. A comparação social não te destrói só financeiramente. Ela te rouba algo que não tem preço. Ela te rouba a capacidade de celebrar suas próprias conquistas. Você conseguiu juntar R$3.000 de reserva de emergência? Incrível! Mas se você abriu o Instagram nesse momento e viu alguém postando sobre a viagem internacional que fez com os 50 mil de economia, sua conquista de repente parece pequena. Você foi promovido no trabalho. Maravilhoso! Mas se você comparou com o colega que abriu a própria empresa, de repente sua conquista parece insuficiente. O foco extremo na visão de terceiros distorce totalmente a forma de tomar decisões importantes, trocando a funcionalidade de um item pelo mero prestígio social oferecido. Você para de perguntar o que eu preciso e começa a perguntar o que os outros vão pensar. E quando as suas decisões financeiras são tomadas com base no que os outros vão pensar, elas raramente são as decisões certas para a sua vida. E aqui está a ironia cruel de tudo isso.
As pessoas que você mais inveja nas redes sociais provavelmente não estão tão bem quanto parecem. E mesmo que estejam, elas construíram essa realidade a partir de um contexto que você não conhece completamente. Herança familiar, oportunidades diferentes, sacrifícios que não aparecem nos posts, riscos que deram certo ou simplesmente dívidas que ainda não venceram. Comparar o seu capítulo 2 com o capítulo 20 de outra pessoa é a comparação mais injusta que existe. Você não sabe de onde ela saiu, não sabe o que abriu mão, não sabe o que está escondido atrás daquela foto perfeita. Agora, como você sai dessa armadilha? Porque saber que é uma armadilha não é suficiente. O cérebro vai continuar comparando automaticamente. A questão é como você redireciona esse mecanismo para que ele trabalhe a seu favor, não contra você. A primeira estratégia é trocar a comparação externa pela comparação interna. Em vez de comparar sua vida com a dos outros, compare você de hoje com você de 6 meses atrás. Você tem mais reserva financeira?